suas questões e nós abrimos para a roda de conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e poder conversar com vocês todos, né? A quem dou meu cordial boa noite. A Joana, em especial, pela lembrança, pelo convite, pelo carinho, né? Rever tanta gente querida, né? Que não tem sido possível encontrar pessoalmente, pelo menos que seja assim, na distância da internet, né? Veja, quando Joana chamou para conversar aqui com vocês, ela disse que dessa ideia, né, qual era o propósito, né, mas disse que era uma conversa de com gente que não tem familiaridade. Mas eu estou vendo tanto especialista que eu estou com vergonha aqui do que eu preparei para falar, né? Então, fiquem à vontade. A dinâmica parece que é a gente falar e depois abrir o debate, né? Mas como eu rascunhei aqui um roteirinho de fala, né? Se vocês quiserem interromper, se não tiver ficado claro qualquer coisa, podem interromper à vontade, que aí eu recupero o fio do raciocínio depois com alguma facilidade. Bom, a ideia, então, pelo que Joana colocou, seria conversar em torno, né, desse conjunto de referências conceituais e teóricas do Bourdieu, nessa chamada teoria do campo, um pouco, inicialmente, pelo menos, de maneira geral, e depois focando um pouco mais na ideia do campo artístico, e tanto quanto possível tentar trazer isso para pensar o caso específico do Recife, e dentro do caso específico do Recife, como é que a gente poderia ver a atuação, né, a trajetória do Lula Cortes, não o Lula Cortes músico, o Lula Cortes artista plástico. Né? Então, eu organizei mais ou menos dentro dessa estrutura de exposição. Né? Eu vou falar aqui um tanto genérico, assim, rapidamente, de maneira geral, sobre esses conceitos fundamentais de Bourdieu, numa teoria do campo, depois um pouco a especificidade de pensar campo artístico, e aí pensando Recife. Né? Bom, eu acho que aí o primeiro ponto que a gente precisaria ter em vista, né, quando trata dessa questão maior, quer dizer, essa teoria do campo em Bourdieu, né, eu acho possível até a gente pensar nos fundamentos de uma teoria geral do campo, né, o geral aí, tendo em vista que ele aplicou esses mesmos instrumentos de pesquisa e de pensar, né, a vida social para diversos aspectos da vida social, da vida das sociedades sobre as quais ele se debruçou. Né? Então, por isso porque na suposição dele, né, a suposição é um pouco ruim de falar, né, mas, enfim, dentro dos pressupostos dele, há uma homologia entre esses diversos campos, quer dizer, eles funcionam segundo uma lógica análoga entre eles. Né? Então, esse princípio da homologia permitiria que a gente, mais ou menos com o mesmo instrumental, né, pudesse se debruçar sobre situações, realidades diferentes. Né? Bom, isso não surgiu para ele, segundo ele diz, né, não surgiu nem como um esforço inicial de teorizar, né, nem tampouco pensando inicialmente esses campos de produção cultural, né, artístico, literário, como quer que seja. Né. Bourdieu diz que isso apareceu para ele pensando em questões que estariam relacionadas com aquelas primeiras pesquisas dele, né, desenvolvidas na Argélia e depois na região lá do sul da França, né, sudoeste da França, onde ele nasceu, que era uma região camponesa e muito tradicional. Né? Então, essas primeiras pesquisas, né, que são dos anos 50, né, ele um olhar muito marcado por uma antropologia da época, né, e ele tentando compreender esses espaços sociais que ele se debruçou com uma insatisfação. Né? Ele reiteradamente, ele colocava que a ideia do campo
surgiu como forma de dar conta de uma insatisfação dupla, né? De um lado, uma insatisfação com as concepções dominantes, né? Em termos de explicação teórica das sociedades, sobretudo na antropologia, né? Na área da antropologia, que advinha do estruturalismo, né? Sobretudo, né? Claro, o estruturalismo de Lévi-Strauss, mas também com outras vertentes, né? Procuravam explicar a ação dos seres, né? Dos agentes sociais, como eles chamam, dentro de uma perspectiva da subjetividade, quer dizer, que transferia para o indivíduo essa força motriz de funcionamento das coisas, enquanto que lá, numa concepção estruturalista, haveria um certo esvaziamento dessa dimensão do indivíduo, né? Todos estão inseridos, né, em estruturas cuja estabilidade vamos dizer assim, formas mais rígidas que elas impunham ao funcionamento da vida social, as pessoas não teriam a liberdade da ação. Elas estariam sempre amarradas em suas estruturas, né, sociais. Então, de um lado, você teria essa visão que esvaziava o agente enquanto prisioneiro de estruturas postas, e, de outro lado, umas que apostavam exatamente no inverso, né? Uma liberdade de ação, né? Em que as pessoas, dotadas de uma subjetividade de querer e, nesse sentido, né, realizariam suas ações com esse grau maior de liberdade, né? Então, insatisfeito com isso, é que ele pensa o campo, né? Então, o campo, de maneira geral, sempre aquele espaço social onde aspectos da vida social se dão, né? E, dentro dessa perspectiva, a ideia que ele construiu foi de que, se é possível pensar em autonomia, tem que se pensar a autonomia do campo, e não das pessoas individualmente, não nos termos absolutos, como se pensava antes. E tampouco pensar essas estruturas que ele considera que todos os campos têm estruturas objetivas de relações que estão se dando, mas elas também não eram ossificadas, elas não esvaziavam as iniciativas das pessoas, né? Então, surge a ele como uma saída para pensar essa vida, né, tal como ele ia encontrando nas pesquisas dele, né? Ora, a ideia de campo, portanto, aparece para tentar dar conta, né, de princípios, quais seriam os princípios que presidiriam as práticas dos agentes sociais. Esses agentes sociais tanto são indivíduos, como são grupos, como são instituições, né? Então, qual é o princípio que preside suas práticas? Eles agem segundo o quê, né? E, sobretudo, pensando isso como realidades múltiplas e diferenciadas, né? Quer dizer, Bourdieu traz esse aporte para tentar ver as sociedades, estudar as sociedades complexas, né? Ou seja, sociedades onde há uma diferenciação, né, da vida social. Então, não aquelas sociedades onde há sobreposição, onde as coisas são indistintamente, por exemplo, atividade produtiva e de educação ou qualquer outra coisa do gênero, né? Então, nessas sociedades diferenciadas, onde você tem múltiplos espaços de inserção e de vida, todos nós, né, circulamos por múltiplos espaços desses, cada espaço desse, né, social, se formaria, concebe como um micro, assim, um microcosmo dentro de um espaço maior, né, que tende a ter regras próprias, né? Aí é a ideia da autonomia, né? E, às vezes, é importante a gente ver o sentido mesmo das palavras, né? Porque a ideia da autonomia nomos, né? Regras próprias, né? Quer dizer, espaços que tendem a produzir, né, parâmetros de definidores da dinâmica da vida social segundo princípios próprios, né? Essa ideia de autonomia nunca é absoluta, né?
todos esses espaços, na verdade, estão situados nessa sociedade abrangente, né? E há interpenetração entre eles, e há, portanto, formas diversas em que as coisas se, vamos dizer, mutuamente podem se trazer algum nível de desdobramento, de influência, como quer que seja. Sobretudo quando a gente pensa nesses espaços de sociedades ocidentais capitalistas, com estados, né, bem constituídos, estruturas de poder bem definidas e de riqueza também, né? Quer dizer, de estruturas de propriedade, de bens, etc. e tal, que situam diferentemente, no quadro geral das sociedades, certos indivíduos, certas instituições, certas, enfim, entidades, né? Empresas, coisas do gênero. Né? Então, ele não fecha os olhos para essa a possibilidade em que essa ideia da autonomia ela precisa realmente ser relativizada mais ou menos. Né? Mas o sentido de pensar um espaço social como diferenciado, como dotado de uma dinâmica ou de um princípio de dinâmica próprio, né? Uma lógica inerente, né? Própria a ele, pressupõe também uma ideia de uma autonomia, né? Mínima que seja. Né? De outro modo, você está sempre sendo determinado por injunções que vêm de outras instâncias, que não aquelas internas. Então, não daria para falar propriamente de um campo. Eu estou um pouco me prendendo nisso nesse momento, porque esse é um aspecto importante quando a gente fosse tratar mais da ideia de campo artístico, né, aqui em Recife. Então, bom, tentando apreender esses princípios que presidiriam essas práticas dos agentes, né, nesses espaços múltiplos e diferenciados, que ele concebe essa arquitetura, esse conjunto de instrumentos, né, conceituais. Né? 3 principais, que eu vou me deter aqui um pouquinho mais, que é a ideia de campo, de hábitos e de capital. Né? O campo, né? O campo é isso que eu estava falando antes. Né? O campo é sempre um espaço social, né? Onde os agentes ocupam posições definidas segundo os capitais que dispõem. Né? Então, a gente não escolhe, propriamente falando, que posição ocupar dentro desses espaços. Né? Quando a gente se insere em qualquer espaço desses, eles já estão estruturados, né? E já há uma definição do que qualifica as pessoas na hierarquia interna. Né? A todos esses atributos, né? Propriedades valorizadas dentro dos campos, né? Especificamente, cada um tende a construir os seus capitais simbólicos específicos, né? Mas sobretudo, do capital inicial que você dispõe, que você se situa, né? Que dá a sua posição inicial dentro desses campos. Né? E quando ele fala em capital, ele pensa simultaneamente, né? A ideia de volume e a ideia de composição. Né? Volume, no sentido de quantidade mesmo, né? de indicador, como a gente usa, por exemplo, de riqueza, e composição, né? Porque os capitais não são homogêneos, não são os mesmos. Né? Cada um é dotado de capitais diferenciados. Né? E capital econômico, né? E capital cultural costumam ser referidos como os 2 principais com os quais Bourdieu trabalhou. Né? Mas também capital social. Né? A gente vai ver aqui um pouco, talvez, isso. Né? Mas, sobretudo, o fundamental é isso. Quer dizer, a inserção das pessoas, dos agentes, né, para ficar na terminologia dele, né, nesses espaços sociais, né, ou seja, que posição ela ocupa, depende inicialmente, fundamentalmente, desses capitais. Né? Mas depende também do hábitos, né, dos hábitos, né, que a gente vai ver em seguida. Mas, por quê?
esses espaços sociais, e isso vale tanto para pensar campo como para pensar hábitos, né? eles têm uma certa estrutura objetiva. Quando ele usa esse termo objetivo, ele quer dizer, não depende de sua vontade, não é o que você quer. Né? Não é porque você se vê assim que você é assim. Né? Isso é um resultado de um conjunto de interações e de relações. Né? Portanto, não decorre de uma escolha pessoal. Né? Então, é objetivo nesse sentido, está posto. Né? Agora, essa ideia tende a congelar as coisas, né? Tende a dar uma ideia de continuidade, que serão sempre assim. Né? Então, ele sempre dizia, né? Quer dizer, são simultaneamente estruturas estruturadas e estruturas estruturantes. Né? Isso valia tanto para campo quanto para hábitos. Ou seja, a nossa inserção inicial nesses espaços, né? Como na vida social de maneira geral, quase sempre decorre de uma situação de origem familiar. Nossa primeira inserção no mundo social se faz pelas famílias. Né? Então, nós tendemos a nos situar nos espaços, nas posições equivalentes, né, às socialmente herdadas. Né? Isso em todos os aspectos. Né? Então, essa é a situação inicial. Mas, como eu disse, isso seria a dimensão estruturada das estruturas. É o que está dado, é o que está posto, é o que a gente encontra, e com o qual lidamos. Né? Mas nós não somos autômatos, né? Nós não somos robôs, nós não somos simplesmente mecanismos esvaziados de possibilidade de redefinição das coisas. Né? Aí vem o outro lado, né, da estrutura estruturante. Né? Então, a nossa ação, a nossa atuação nesses campos e na definição, né, de valores que nós vamos incorporando, que seria a dimensão do hábitos, e isso vai nos reposicionando. Né? Só que no caso do campo, tem essa posição, que é uma posição primeira, que é uma posição que nos situa, né, em que essa dimensão do capital é relevante nesse primeiro momento, é definidor, e a nossa atuação vai reconfigurando isso. Né? Então, a nossa atuação, no sentido das escolhas que fazemos dentro de um universo de possíveis, né? Não está posto fazer tudo, poder tudo. Né? A cada momento, aquilo que nós próprios vislumbramos como possível e interessante de ser feito se situa num certo, né, dentro de uma certas balizas, né? A gente não imagina de tudo, porque acha inconcebível, né? Nós próprios consideramos inconcebível tais ou tais coisas, né? Então, mas dentro desse universo de possíveis que vislumbramos, que são né, aquelas problemáticas postas que o campo vai se recolocando continuadamente, né? As escolhas que fazemos vai nos reposicionando. Né? Então, as escolhas que fazemos, mais uma vez, ela não é livre. Né? Quer dizer, não é que não é livre, quer dizer, não basta querer. Né? Você tem que reunir os elementos que permitem você a se deslocar numa direção ou outra de maneira legítima. De maneira legítima significa que é aceita e reconhecida pelos outros. Né? Os espaços sociais são espaços de relações, né, entre os seus diversos agentes. Né? Então, toda a movimentação de um ou de outro, quer dizer, o que faz, o que deixa de fazer, as escolhas que prioriza, né, as críticas que levanta, etc., etc., né, isso vai lhe redefinindo o seu lugar nesse espaço, mas vai também mudando sua relação com os demais agentes. Né? À medida que você se desloca em qualquer situação dessa, o modo como você é visto muda, portanto, a relação que você tem com os outros também muda. Né? Então, é um espaço dinâmico. Né? E é dinâmico por isso. Ao mesmo tempo, ele tende a reproduzir a lógica posta,
todo o tempo, essa lógica posta está sendo questionada pelos agentes, né, nas suas ações, nas suas escolhas, nas suas redefinições. Né? E é isso que dá a dinâmica da vida social. Né? Portanto, e isso, né, é um aspecto que eu acho relevante para a gente pensar a Bourdieu do ponto de vista de um historiador, né, de um olhar de historiador, é que esses espaços, essa dimensão dinâmica da vida, né, sempre enfatizada, ela é uma dimensão histórica, propriamente falando. Né? Você pode, né, a cada momento, quando a gente faz uma pesquisa, a gente faz recortes, né, que são operacionais para que a gente possa trabalhar. Né? Mas essa espécie de recorte que a gente congela nas situações postas, né, não pode apagar o fato de que isso que está ali é resultado de uma certa trajetória histórica daquele campo, dos seus agentes, etc. E tal. E dali também vai ter desdobramentos outros. Então, não se fica congelado. Né? Então, isso é algo, né, especialmente importante porque há muitas leituras de Bourdieu que tentam situar ele dentro de um olhar esquematizador. Né? Bom, como todo sociólogo, não sei se tem sociólogos aqui entre nossos ouvintes, mas os sociólogos gostam de uns modelos assim, né, mais rígidos, explicativos. Né? E alimenta, portanto, essa visão esquematizadora das coisas. Né? Mas, na verdade, todo o olhar dele, de Bourdieu e daqueles que trabalham com ele, a partir dele, né, é dentro dessa perspectiva de ver esses espaços, né, como dotados de princípios próprios que definem as relações e as práticas, né, e os modos em que isso vai se reconfigurando, portanto. Né? Então, é um espaço eminentemente dinâmico. Bom, então, se o campo tem essa definição, né, de que ele, quer dizer, deve ser visto a partir desse ponto de vista em que ele se define por essas relações objetivas que são estabelecidas entre os diversos agentes, tendo em vista os seus capitais próprios e os seus hábitos, né? Então, o que seriam esses hábitos? Né? O que seria essa segunda ferramenta aí conceitual central para Bourdieu? Né? A ideia de hábitos, ele diz que derivou de uma ideia antiga aristotélica da exis, né? Que seria essa dimensão de um comportamento, né? de um incorporado mesmo, né? No nosso corpo, gestual, como nos comportamos, né? todo o gestual nosso, né? Social. Isso é extremamente relevante, porque a gente vê muito isso. À medida que as pessoas vão adentrando em determinados espaços sociais, elas tendem a incorporar no seu vestir, no seu portar, no seu modo de falar, na sua, né, dicção, etc., etc., né, esses modos de ser, né, que são bem corporais mesmo. Né? Mas ele queria dar uma dimensão maior a isso, né, que é dentro dessa lógica, né, de um corpo que assimila um modo de ser, uma exterioridade na sua vida social, na sua exposição social, porque muitas vezes, quando é incorporado mesmo, as pessoas agem assim em todos os espaços da vida que ela circula. Mas muitas vezes isso é cênico, né? As pessoas sabem que determinado espaço é mais oportuno e melhor visto, né, se comportar de tal modo, em outros espaços não. Né? Então, a risada desabrida, aquela gargalhada, não sei o quê, em certos espaços é muito mal visto, né, mal educado, então se contém, mas quando está em casa, quando está entre amigos, solta
a gargalhada, né? Mas outros não. Há uma contenção tão grande, uma vontade tão grande de ser aquilo, que você realmente se molda mais profundamente sob esse ponto de vista, né? Mas isso não era suficiente, quer dizer, para Bourdieu, se as pessoas, pensando esses agentes sociais, né, vou tratar aqui como indivíduos ou pessoas para simplificar, né? Se eles agem de determinado modo, e esse modo tem essa vida social tem uma prescrição prévia, porque todos estamos inseridos em relações sociais que nós não definimos, né? Nós não escolhemos que as coisas sejam desse modo, né? As convenções, os valores partilhados, etc. E tal, isso não é escolha nossa, né? Mas nós assimilamos isso, então nós tenderíamos a sempre ser assim, né? Mais uma vez, aquela coisa da estrutura estruturada. Ora, mas se não é assim, é porque ao longo da nossa vida social, né, esse certo envelhecimento social que ele de vez em quando referia, né, nós vamos sendo confrontados com outros espaços, outras conjunto de referências que nós arbitramos em alguma medida até onde assimilamos ela, né? Então, o hábitos seria esse conjunto, né? Esse sistema de disposições, como eu dizia, que estão incorporados em nós, que nós adquirimos, né? E ele falava em disposições, entre outras coisas, para dizer que, de antemão, a nossa tendência, a nossa disposição, quando confrontado com determinada situação, é reagir ou nos posicionarmos de tal modo, né? Essa vamos dizer assim, é a primeira reação nossa, né? E exatamente é uma primeira reação porque ela não é mediada pela racionalização. Nós já, por esse conjunto de referências que nós incorporamos, tendemos a reagir de um modo A ou B, né? E o que exatamente, então, nos impulsiona numa direção ou outra, e nos impulsiona de tal modo que a não ser que nós paremos para raciocinar, meditar, avaliar, calcular, nós vamos nos portar desse modo A ou B. Vamos reagir dessa forma primeira e que a gente chamaria intuitiva ou um impulso inicial, né? Olha, o que todos nós, né, à medida que vamos, né, sendo socializados, né, à medida que nós vamos constituindo, né, nossa inserção na vida, né, que é sempre social e coletiva, né, o ser humano não existe isolado, né, nós vamos assimilando alguns padrões de valores, de referências, né, de categorizações, né, e assim sucessivamente. E isso é tanto mais eficiente na medida que, nesse sentido de ser incorporado, quanto menos precisa ser ensinado, né? Quer dizer, é claro que a escola se torna esse grande espaço nas nossas sociedades de formação do nosso eu, né? Mas aquilo que a gente apreende, assimila, incorpora para além da dimensão, né, formal do estudo, né, aquilo entra mais profundamente em nós, né? Então, são esquemas conceituais, classificadores, né, delimitadores do certo, do errado, do melhor, do pior, né, de mais qualidade, do de menos qualidade, e assim sucessivamente. A gente vai categorizando as coisas, né, por esses esquemas incorporados, né? Eles não assim, eles não precisam ser mediados pela razão, mas não quer dizer que também não o sejam, né? Porque, senão, mais uma vez, nós seríamos aqueles autômatos que nos comportamos feito tal lá, o escorpião daquela historinha, né, do sapo, pá, né, é mais forte do que eu, né? Quer dizer, aquela coisa de que você não teria nenhuma capacidade de redefinir o seu eu, né? É claro que a gente tem dentro de certos limites, né? Muitas vezes os limites que nós próprios nos impomos, mais uma vez,
né, por nossa trajetória, nossa particular inserção na vida social, etc., etc., a gente vislumbra coisas como possíveis e um conjunto de outras coisas que a gente nem imagina como sendo aceitáveis pensar nelas, né? Então, é dentro desses limites que a gente vai se conformando, né? E claro que à medida que a gente vai que nós vamos nos inserir em determinados espaços sociais, nós vamos aprendendo qual é o comportamento adequado. Não é só o comportamento gestual naquele sentido que eu estava falando, mas as opiniões boas de se ter e aquelas ruins de se ter, né? Aquelas coisas que você sabe que se você abraçar tal conjunto de valor, de ideias ou de referências, você vai ser muito mal visto, vai ficar estigmatizado, né? Vai perder, né, a referencialidade que se tinha, que se reconhecia em você, etc., etc. Então, todas esses elementos, né, a gente calcula, a gente racionaliza em cima disso também, né? Então, a gente vai também escolhendo, né, dentro de certos limites, essas referências que vão dizer quem nós somos, né? Porém, não só dentro de certos limites, né, mas também a gente absorve muitos desses elementos dentro de uma visão, vamos dizer, estratégica, né, de, opa, se eu quero galgar tais posições aqui, eu preciso, né, me aproximar de tal campo de opinião, etc., etc., né? Mas, muitas vezes, o desdobramento, a dinâmica, foge aos nossos cálculos, e a gente achando que se caminhasse por aqui, teria uma trajetória bem sucedida, né? Mas a dinâmica acabou levando vamos dizer assim, as escolhas legítimas em outra direção, e nós nos perdemos. Então, a gente não só tem limitações no sentido do que escolhemos, mas temos limitações também na nossa capacidade de escolha, até onde ela é bem sucedida. Eu vou voltar logo em seguida a esse ponto, né? Só antes, uma palavrinha rápida sobre a ideia de capital. Eu já estou demorando muito aqui, vou avançar, né? Veja, a ideia de capital é todo conjunto de propriedades, né? Propriedades pensadas enquanto atributos, né? Que são valorizados num campo qualquer, né? Então, a riqueza material é sempre um capital, né? Mas boas relações, né? Que não existe uma regra para dizer o que é uma boa relação, né? Boa relação no sentido de potencialmente vantajosa, né, dentro de um espaço social qualquer, também é um capital importante, né? A depender de onde nos situamos, esse capital cultural de que Bourdieu falava é extremamente relevante. E aí entra, né, não só uma boa educação formal, né, mas muitas vezes, a depender do campo, de onde se dá essa educação, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, no campo universitário, acadêmico, científico, né, em qualquer país, né, que a gente conhece, dependendo do grau de formação que você tem, primeiro, elementar, superior, pós-graduado, que nível de pós-graduação, e onde você fez, isso é um capital diferenciado, né? Isso situa você de maneira diferenciada. Isso não diz das suas qualidades individuais intrínsecas, por assim dizer, né? Mas é como é percebido nas relações sociais estabelecidas nesse tipo de campo, né? Então, não adianta, quer dizer, a possibilidade de você vir a mostrar que, tendo sido formado, né, na universidade, sei lá, de pós-graduação em Cabrobó, com todo respeito, só usando um estereótipo para justificar o que eu estou querendo dizer, né? Para mostrar que eu sou, né, muito mais do que se imagina, do que é um tempo enorme, né? E que aquele que chega com a formação em Harvard, em Oxford, ou o que diabo for, já não precisa, não tem o gasto. Isso é um gasto de energia, é um gasto de investimento, é um gasto, né, portanto, de possibilidades de avançar,
né, que o outro tem. Né? Olha, então, todos esses elementos, veja que são coisas muito subjetivas e difíceis de definir assim com precisão, é isso, é aquilo. Porque dentro dessas dinâmicas, dessas vidas sociais que se dão nesses campos, vai continuamente se redefinindo o que é o capital valorizado naquele campo. Né? Por isso que é um capital simbólico específico, né? Porque ele não tem essa materialidade toda, embora possa ter. Né? O capital também se manifesta em termos de estar ali objetificado em alguma coisa. Né? Por exemplo, o tamanho da biblioteca que o fulano tem, ou do conjunto de obras de arte que ele possui, e assim sucessivamente, qualifica ele diferencialmente. Né? O fato dele vir a ser, né, vamos dizer, a ideia de bom gosto, né? O bom gosto apreendido, que você lê nos textos e vai vendo com as pessoas como é, e aquele que é natural em você, porque foi onde você foi criado. Né? Saber identificar os artistas, as escolas, e assim sucessivamente. Né? Isso já dá uma fluidez, né? Uma capacidade, assim, uma graça no uso dessas coisas, né? que lhe qualificam diferencialmente. Né? Bom, no grande estudo que Bourdieu fez para pensar essas questões, né, que é a distinção, ele expõe ali, em termos, né, metodológicos e instrumentos de pesquisa, como é que ele trabalha isso. Inclusive, a estatística é muito forte. Né? Então, ele trabalha sempre com noções estatísticas muito sofisticadas, muito fortes, para definir esse conjunto, né, de propriedades, as correlações entre elas, etc. etc. Né? Mas capitais, hábitos e campo formariam, portanto, essa tríade de conceitos centrais para o trabalho de Bourdieu. Né? Como eu estava dizendo, a depender do desenvolvimento de um certo hábito, né, mental, quer dizer, esses valores incorporados, etc. E tal, essas disposições incorporadas, e a dinâmica de um campo, né, quando essas coisas se encontram, né, ele falava de um encontro ontológico, né, quando essas coisas confluem, aí se dá-se o desenvolvimento. Né? Ele usava reiteradamente a analogia do jogo. Né? O jogo, como a vida social, ele é regrado, né? Não se joga sem regras. Né? Todo jogo ele tem regras, o que pode, o que não pode, como se comportar, né? Como agir dentro desse espaço do jogo, etc. E tal. Né? Então, dentro dessa metáfora do jogo, né, o espaço social como uma espécie de metáfora, o jogo como uma espécie de metáfora do espaço social, né, a ideia do sentido do jogo. Né? O bom jogador. O que é o bom jogador? O bom jogador é aquele que tem destreza no... Peraí, gente. Desculpa aí. É o que tem a destreza. Né? A destreza é o domínio simultaneamente, vamos dizer, da técnica e da dinâmica das coisas. Mas o bom jogador, por exemplo, ele usava uma imagem recorrentemente, né, do jogo de tênis. O bom jogador de tênis não é aquele que está onde a bola está, é aquele que antecipa onde a bola vai cair. Para ele, quando ela chegar, ele já está lá, porque senão ele não consegue chegar. Né? Essa possibilidade de antecipação, né, é o sentido do jogo. Você tem em si, de tal maneira, incorporada a dinâmica, porque o teu hábito é tão conforme a essa dinâmica vigente em um determinado momento, que você consegue como que antecipar as tendências desse campo. Né? Olha, de um lado, a gente pode pensar isso exatamente como eu acabei de falar, dentro dessa analogia do jogador que antecipa a bola, né? Mas a gente pode pensar também, por exemplo, no campo da moda. Quem antecipa a moda? Antecipa a moda não é quem antevê o que vai ser, é que muitas vezes quem consegue, por conta dos seus capitais, fazer que a coisa se movimente naquela direção.
Né? Então, essa é outra dimensão dessa possibilidade de antecipar. De qualquer maneira, quanto mais conformes forem, ou seja, quanto mais coincidam nas suas lógicas internas a estruturação do Atos com a estrutura do campo, né, mais bem-sucedido nessa dinâmica social específica o indivíduo tende a ter. Né? Bom, se esse é o conjunto geral de elementos, como ele começa a pensar isso pelo campo artístico, né? Ou mais exatamente, quer dizer, que questões iniciais colocam a necessidade de trazer isso para o campo artístico. Eu falo aqui inicial não no sentido cronológico, né? Mas o que está na origem disso. Né? Porque é muito desses casos que em Bourdieu era muito frequente essa referência, por exemplo, quando falava do campo artístico, né, do caso lá do urinol, né, aquela obra lá do Duchamp, né, que pegou um mictório, pá, bota lá, eita, isso é uma obra de arte. Por que uma obra de arte? Porque é dele. Né? Então, o que define a obra? Né? Antes desse ato mágico do artista consagrado, né, consagrar aquilo como obra, aquilo era um mictório. Né? Depois daquilo, virou arte. Mas ele, onde ele faz, né, o espaço em que ele faz, e assim sucessivamente. Né? Então, mas ele é o ato mágico que torna o mictório uma obra de arte. Mas quem torna ele artista? Para ele ter esse poder mágico de fazer isso. Né? Ora, que conjunto de instituições define que aquilo é um artista, e não só é um artista como outro qualquer, mas é um artista desses que antecipa o que está por vir. Né? Então, é pensar esse conjunto de instituições, de instâncias, né, que consagram aquele que consagra uma obra. Né? Bom, mas isso ainda não de estudo, porque isso, de alguma maneira, cai naquela discussão sobre uma concepção institucionalista de arte. Né? Então, Bourdieu coloca uma questão adicional aí. Né? O que é que define essas instâncias e instituições que definem o artista e a obra? Né? Por isso que o campo é que antecede aí. Né? Porque pensar que existe um conjunto de instituições que definem o artista, que definem a obra, né, não é suficiente, porque a gente precisa pensar como essas próprias instituições e que valores foram construídos para permitir que elas, né, tenham esse grau de autonomia e de definição para poder atuar desse modo mágico. Né? De qualquer maneira, esse conjunto de espaços que são múltiplos, né, de espaços de produção cultural, mas campo literário, campo artístico, campo cinematográfico, né, e assim sucessivamente, né, e não só eles, né, outros espaços sociais, obedeciam a alguns princípios, né, comuns entre eles, né, que são espaços onde a gente pode perceber uma economia de bens simbólicos, ou seja, as trocas que se dão ali, né, trocas não no sentido meramente no sentido de intercâmbio de coisas, né, mas de circulação, etc. E tal, né? Então, esses espaços não são só esses que a gente chama campos culturais. No campo religioso também isso se observaria, né? No espaço familiar isso também se observaria. Né? Então, essa economia de bens simbólicos ela seria predominante, ela seria vigente, né? Em todos esses espaços sociais, para além exclusivamente desses campos culturais, né? Em que a gente tem uma inversão de uma lógica econômica. Né? Então, pensando em termos de sociedade capitalista, em que tudo é reduzido a uma dimensão de mercadoria, né? Portanto, o valor de troca é o que define tudo, né?
E, portanto, o cálculo racional, todas essas teorias, né, que teoria dos jogos, teoria das decisões racionais, etc. e tal, que economistas em particular adoram, né, todas elas pressupõem um ser humano que está sempre querendo otimizar os seus ganhos racionalmente a partir de uma perspectiva de cálculo de ganhos e perdas, de otimizar as suas posses, etc. e tal, né, os seus recursos, etc. Né? Onde todos esses outros espaços né, dos bens simbólicos, onde se dá uma economia dos bens simbólicos, você tem uma inversão disso. Né? Por inversão, ele queria dizer, onde o desinteresse passa a ser interessante, o desinteresse da coisa material, do retorno material direto, imediato, primeiro. Né? Não é que isso fica perdido, né? Muitas vezes isso acaba se tendo também esses ganhos, não necessariamente, mas muitas vezes acaba se tendo também esses ganhos. Mas o interesse primeiro, daí o desinteresse que ele fala, não é pela otimização, né, econômica, estrito senso, né, dos recursos que temos, né? Mas daqueles em que as escolhas se fazem em torno daquelas categorias que são valorizadas internamente, né? Então, um capital simbólico específico, campo a campo, né? No caso de todos esses campos, onde esse capital simbólico, né, não é necessariamente, ou nem primeiro, econômico. Né? São ganhos outros, simbólicos. Né? O prestígio, o reconhecimento interpares, né? As múltiplas premiações, né? A projeção social que isso promove, né? E assim sucessivamente. Né? A ascensão dentro de uma hierarquia em que os outros visualizam nele, né, o grande nome, etc. E tal. Então, esses campos culturais são todos eles ordenados assim internamente. A lógica deles é dessa inversão, né? Onde o interesse pelo desinteresse, né, se torna relevante, né? E em torno do qual desses valores se dá a luta, a disputa, né, a luta de classificação por um fazer legítimo, né, campo a campo. Né? Bom, então aqui o tempo já está avançado, mas então aqui um pouco no campo artístico do Recife. Eu vou ser mais breve aqui, porque tem muitos especialistas, não só Joana, mas Ruane, Edu, né, entre outros aí que conhecem isso até melhor do que eu. Né? Então, pensando um pouco aqui o campo artístico no Recife. Né? Primeiro, isso é tudo como eu vejo. Tá? Se a gente pensa campo artístico, eu vou falar campo artístico enquanto artes plásticas no sentido mais convencional. Né? Se a gente pensa em termos de Brasil, me parece que é preciso reconhecer uma certa problemática inicial da fragilidade desse campo no Brasil, do campo artístico no Brasil, né? No sentido de um baixo grau de autonomia. Né? Eu penso, principalmente, por exemplo, anos 40, né, como sendo um momento em que essa autonomia tende a ganhar uma outra dimensão e mesmo assim, é interessante ver, por exemplo, se a gente pensa de anos 40 e 50, né, a criação daqueles museus de arte moderna, Bienal de São Paulo, etc. e tal, quer dizer, toda a emergência de todos esses espaços e instituições que vão ser, né, majoritários, assim, dominantes no sentido de definição, né, da grande arte, da arte consagrada, né, nesse sentido legítimo, etc. e tal, como ela se constitui não inteiramente dentro de uma dinâmica interna do campo. Ela vem de fora, em grande parte. Quer dizer, essa grande burguesia paulista, né, carioca, que cria esses espaços, né, e como espaços nos quais uma certa linguagem, que vai ser aquela que procurava ser contemporânea do circuito internacional de arte, né, vai ser dominante, que seria aquela que dessas classes burguesas ascendentes aí nesse momento. Mas vem de fora do campo. Né? Então, isso já evidencia um pouco, não inteiramente, mas vem de fora, né, dessa fragilidade que eu estava mencionando. Né?
claro que isso é em termos nacionais, se a gente pensa Recife, com muito mais razão. Né? Porque não passa, veja, falar disso, campo artístico, campo literário, etc., não basta dizer que tem escritor e que tem leitor. É muito mais do que isso. Né? Então, quando a gente pensa o campo artístico aqui no Recife, se em âmbito nacional a gente pode ver essa certa fragilidade, né? Internamente, muito mais. Né? Mas tem vamos dizer, alguns eventos, algumas condições, assim, circunstâncias que se confluem mais ou menos nesse final dos anos 40 e início dos anos 50 aqui em Recife, que permite, no meu modo de ver, a gente começar a falar de um campo artístico aqui com propriedade. Né? Porque você começa a ver, a identificar assim, de maneira clara, uma disputa pela definição de uma arte legítima em que os protagonistas dessa disputa são eles próprios, artistas, jornalistas, intelectuais, quer dizer, aí a gente pode ver uma certa fluidez entre arte e campo intelectual, literário e tal, mas é nesse espaço de homens e mulheres letradas, né, praticantes de alguma modalidade de produção cultural e que tem esse refino de formativo, né, que são os participantes disso. E alguns espaços vão se constituindo, né, espaços nos jornais, nos periódicos, espaços de debates, ateliês, grupos que vão se constituindo. Então, na passagem, se isso, como eu estou falando ali, final dos anos 40, começo dos anos 50, começa a se desenhar, né, nessa passagem para os anos 60, ganha ainda mais força. Né? Então, nos anos 60, com essa dinâmica dos grupos, né, desses ateliês coletivos que vão se constituindo, né, espaços de exposição, etc., isso vai se redefinindo. Né? E desde então, quer dizer, desde essa passagem dos anos 40 e 50, né, os critérios definidores do fazer artístico fundamentalmente, intrinsecamente interno aos campos. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que dá para a gente falar. Né? Então, nesses anos 60, essa coisa há uma espécie de aceleramento aqui, né? Porque é tardio, mas nesse sentido, anos 40, 50, né? Mas quando entra nos anos 60, é como se a gente vivesse um certo aceleramento. Né? As vanguardas que emergem, esses novos grupos, as linguagens que eles abraçam, né? Etc. e tal, as dinâmicas que criam, a gente vê isso se constituindo. Né? E a formação de uma crítica especializada que muitas vezes é dos próprios artistas. Né? Edu aí estudou o João Câmara lá como né? Um cara que escrevia crítica de arte nos jornais. Né? O Zé Cláudio é outro que ganha se promove, assim, ganha respeitabilidade também por esse tipo de atuação. A Rony estudou lá a Ladjane, né, que já antes desses que eu mencionei, nos anos 50, já começa a ocupar esse espaço. Então, é isso que é interessante ver. Né? E além de uma maior profissionalização. Né? Por fim, e aí, para encerrar e abrir a conversa, como é que eu vejo o caso do Lula Cortes dentro desse quadro? Né? A questão que a Joana me colocou assim, trazia em si implícita um que pensar, né, sobre isso. Por quê? Lula Cortes foi rapidamente reconhecido como músico, né? Inclusive de vanguarda. A gente estava ouvindo aqui, antes de iniciar, né, o Nemo colocando aí uma música do primeiro disco dele no início dos anos 70, né, bastante sintonizada com o que a gente poderia referir como as vanguardas, né, musicais da época. Né?
Mas não teria tido, embora desde o início, e aí eu estou me fiando exclusivamente em algumas referências que Joana me passou, alguns vídeos e coisas do tipo, né? Desde o início ele teria assim, uma vocação, uma aptidão para o desenho, né? E de querer se exprimir pelo desenho, né? Pelos desenhos, pelas, enfim, obras de visuais, né? Mas nunca teve, até onde eu sei, o mesmo reconhecimento, a mesma inserção desse espaço artístico, né? A questão é por que isso, né? Quer dizer, não é por quê, porque amarra como se a gente pudesse dizer exatamente o porquê das coisas, né? Mas por onde eu acho que a gente pode pensar isso, né? Me parece que tem a ver com aquilo que eu falei antes. Quer dizer, o campo artístico aqui no Recife se estrutura entre aquele final dos anos 40 e entrando nos anos 50. Nos anos 60 dá aquele salto importante, né, e você já tem mais bem estruturado esse campo. Um campo artístico qualquer bem estruturado significa que a taxa de ingresso dele é mais cara, né? Ou seja, é mais difícil você entrar quando as coisas estão bem definidas, estruturadas e institucionalizadas nesse sentido, né? Porque o espaço para os livres atiradores, para os autodidatas, etc., é mínimo, né? É muito, muito reduzido, né? Porque você, para participar daquilo, precisa mostrar que conhece os princípios e critérios vigentes e valorizados naquele espaço, né? Como muitos aqui têm uma vida acadêmica ou estudante ou como professor, né? Acho que é um exemplo bom, né? Para a gente pensar, por exemplo, quando a gente fala daquela geração de intérpretes do Brasil, e pega aquela trilha de Gilberto Freire, Sérgio Buarque e Caio Prado, né? Vou deixar Caio Prado de fora por um momento, né? Nos anos 30, né, essa possibilidade de você, nos anos 20, você escrever um livro de histórias, uma história do Brasil, uma interpretação do Brasil, né, era muito tranquilo nesse sentido. Você não precisava mostrar credenciais a não ser a sua própria produção, a sua própria obra, né? Claro que a aceitação dela seria mediada por uma série de filtros aí, né? Mas esse passo inicial ele não é muito demarcado, ele não é muito definido, né? O que você precisa ter para poder se dizer historiador. Hoje não existe isso, né? Quer dizer, tem aí um bocado de jornalista escrevendo, né, 1808 e coisas do gênero, né? Mas se a gente vai ler esses livros, são livros que visam a divulgação propriamente falando, né, visam o grande público, e não tem pesquisa original, né? É uma reescrita a partir de outros autores, historiadores, que fizeram as suas pesquisas, né? Então, esse ingresso ele está demarcado, né? Você não fala livremente, impunemente. Pode falar, todo mundo pode falar o que quiser, mas a capacidade de você falar e ser ouvido é outra, né? Então, essa coisa você tem um campo mais estruturado, né, mais bem definido sob esse ponto de vista, ele é mais fechado, né, e a possibilidade de você inserir-se de maneira com boa posição dentro dele é complicada, né, porque, claro, você pode ser sempre esse pintor de fim de semana, você pode ir para as praças e mostrar nas suas telas com aqueles sóis iridescentes e não sei o que, etc. e tal, mas isso não torna você um pintor, para os pintores, porque é isso que interessa, né? Para você ser aceito como tal, né, essas instâncias precisam lhe aceitar, né, e reconhecer em você que você domina, né, os códigos, os critérios, etc. e tal, que qualificam para ser
um agente atuante entre os escolhidos. Né? Então, é nesse sentido que eu vejo, pelo menos inicialmente, a partir desses poucos elementos que eu tive, né, a situação do Lula Cortes nesse quadro, Lula Cortes enquanto pintor, né, enquanto artista plástico, né, que é diferente. E aí já vê um pouco o caso dele, é bem interessante para ver que ter níveis consideráveis de reconhecimento no campo musical, em um campo artístico, cultural, não significa que você transfere esse capital para o outro lado, né, para outro campo. Aí entra aquela questão dos capitais simbólicos específicos. Né? Não. Aqui ele é uma vanguarda, aqui não. Não tem esse reconhecimento. Bom, gente, era isso. Desculpe aí a amassada de ficar ocupando vocês por tanto tempo, mas fica aí à disposição para conversas. Obrigada, Flávio, foi ótimo. Eu acho que a Marcela, que é aqui integrante do nosso grupo e do projeto Atípicos, se ela estiver presente, ela vai assumir agora a mediação. Ela teve problemas iniciais no início da nossa live, com a internet, computador. Eu acabei assumindo a mediação de susto, e agora eu passo a palavra para ela conduzir aqui o debate. Tá, Marcela? Obrigada, Flávio, foi ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Meu Deus. Boa noite a todas e todos. Me chamo Marcela, a Joana já me apresentou, tive esse probleminha mais cedo, não pude assumir a mediação, mas a mediação foi assumida muito brilhantemente por Joana, agradeço demais a ela. Então, quem tiver alguma pergunta, pode, se alguém se sentir à vontade para começar, pode ficar à vontade. Boa noite. Meu nome é Fernando Alvim. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a fala do professor Flávio, realmente brilhante, muito legal. Trouxe várias questões, assim, eu estudei assim, um pouco do Bourdieu, mas não muito. Tive assim, um tempo no curso de História, né? Fiquei 4 anos, mas não cheguei a me formar. E fui para o campo das letras, onde eu acabei estudando o estruturalismo, né? Como parte da grade do curso. E eu vejo assim que, apesar do Bourdieu, de alguma maneira, ele tentar superar o estruturalismo, me parece que ele ainda é muito estruturalista, né? Ele ainda trabalha muito com as ideias que são fortes dentro do estruturalismo. Por exemplo, a própria ideia de campo é uma ideia de sistema, né? São os elementos que estão dentro de um determinado, que o sistema, a partir da ideia de sistema, você chega à ideia de estrutura, né? E esses elementos interagem dentro desse campo, desse sistema, e suas posições, de alguma maneira, definem o valor que eles têm dentro dos campos ou sistemas. Então, assim, é interessante ver essa questão, né, que é a tentativa de superação do objetivismo, mas também em diálogo com o subjetivismo, né, como ele trabalha com a ideia do hábitos, né, quando ele vem a partir dessa coisa assim de como a gente, de certa forma, tem determinadas coisas que elas são tão enraizadas na gente que elas limitam a nossa possibilidade de ver, né? De, como o professor estava explicando, né? O nosso alcance das escolhas que são possíveis de ser feitas. Só tentando, assim, retomar, viu, professor, assim, no sentido de entender para chegar até essa ideia, quando o senhor fala, assim, também da questão da dimensão dos recortes, né,
que os campos têm, porque eles são ao mesmo tempo também, que é outro conceito que está no estruturalismo, né? Sincrônicos e diacrônicos, né? Quando você faz um recorte de estudo, ele é sempre um recorte sincrônico ali, só que ele está dentro de uma perspectiva diacrônica também, né? Como a própria língua, né? Como o Saussure propõe no curso de Linguística Geral. Mas a ideia assim que eu acho que seria para mim assim mais cara, que é da onde vem a minha questão, é que quando o senhor no final fala a respeito do campo artístico do Recife, mas pensando também de uma maneira geral dentro da teoria dos campos, existe uma interseção assim entre os campos, professor. Como o senhor vê isso? Por exemplo, um artista, por exemplo, nas falas, quando o senhor vai ver as entrevistas de Lula, quando o senhor vai ver todas essas questões assim do que ele está reivindicando, está falando da falta de espaço no Recife, tal. Como que você vê esse artista em disputa dentro do campo artístico, mas em disputa com o campo político, por exemplo, com o campo publicitário, da mídia, né? Aonde que esses campos se encontram? Como se dá essa interseção da disputa entre os campos? Porque um político pode influenciar muito, por exemplo, num Funcultura, numa lei, sabe? Em questões que são caras ao artista e que estão diretamente relacionadas com a sua sobrevivência. Então, assim, como se dão essas intersecções entre os campos? É isso. Obrigado. Acho que alguém mais disse que queria uma pergunta, não? Isso, o Aloísio sinalizou no chat que quer fazer uma pergunta. Desculpa, Luiz, só para adiantar. Eu ia pedir para vocês pararem de me chamar de senhor, não sei o quê. Joana fica botando esse negócio. Né? É você mesmo, viu? Você, professor. Eu também sou professor. Meu nome é Aloísio Porto. Eu conheci Lula Cortes aqui em São Paulo, no Embu. Na época, o Nemo tinha, acho que uns 5 anos, né? Mais ou menos. Eu sou meio padrinho do Nemo aí. Enfim, passei muitos carnavais aí no Nordeste. Minha tese de doutorado é sobre os carnavais, né? Olhares estrangeiros sobre o Carnaval do Brasil. E fui muito amigo do Lula e tivemos produções também, porque a gente aventurava, fiz algumas produções com ele. Passei para o Nemo hoje uma produção maravilhosa que nós fizemos de 30 álbuns aqui com... Foi engraçado porque é isso a minha pergunta, são os campos e os envolvimentos que o Lula Cortes teve, né, professor? O campo pictórico para ele, né, iconográfico, digamos assim, esse lado pictórico, sempre participou, sempre me parece que fez parte da vida dele, até por isso ele fez arquitetura, né, enfim, esse campo teve sempre presente aí. E, nesse sentido, como o senhor falou, né, na visão de Bourdieu, tem exatamente o capital econômico e cultural de onde ele veio, e o Lula tem uma trajetória muito importante, me parece, assim, né, na vida estudantil dele, no colegial, na época em que ele estudou com pessoas aí, enfim. A turma da Cátia Mezel, do Lula Cortes, também tinha o pessoal da Casas Pernambucanas, né, enfim, e que inclusive foi uma das maiores mecenas dele no campo de pintura, né? E, enfim, essa passagem dele, que o levou ele, Cátia Mezel, eles foram para a música oriental, e lá também as pinturas dele, quando você pega esse traço que ele fez, por exemplo, nessas gravuras dele, são bem orientais, né? Bastante orientais, que me parece que tem, então, envolvimento também no campo cultural, que ele mesmo sempre ressaltava, que é desse lado oriental aí, que ele recompõe, então, uma certa história aí nesse sentido, né? E depois, como estava falando o companheiro ali, continuando esse sentido, quando ele vem para São Paulo, né? Ele também
sempre esse lado político, a Cristina Lundgren, exatamente, né? O Nemo está lembrando da Cristina Lundgren, falecida, né? E a irmã da Cristina, que compra muito, né? Eu fui até outro dia com Kátia Mezel, até pegar a Kátia na casa dela, que ela fica aqui, né? Em São Paulo. Enfim, e a gente tem então esse quadro de Lula Cortes, e no final ele ainda foi para o campo político, né? Porque eu fui dar palestras, como eu tenho minha formação em administração pública, eu coordeno um curso de turismo na UFSCar, na Federal de São Carlos, né? Minha formação é administração de empresa, graduação, mestrado em administração pública e o doutorado em sociologia. Então, me interessou muito também contribuir quando ele era diretor de cultura em Jaboatão, né? Eu fui aí dar palestra sobre leis de incentivo e perceber que ele conseguiu traçar esse caminho, né? Montando um conceito cultural, passando pelo quadro conceitual de novas técnicas, etc., porque ele era um cara muito estudioso, e passando e acabando num campo político também aí em Jaboatão, onde ele me levou, por exemplo, numa biblioteca aí que estava abandonada, a casa da Câmara, né? E ele tentando recuperar certas coisas históricas, enfim. Então, me parece que é um cara que sempre buscou transitar e sempre nunca dava sossego intelectual para ele mesmo, né, professor? Então, nesse sentido que é a estruturante aí, que é o campo dele, que ele sempre tentou influenciar e modernizar-se a partir dessa participação, né? Queria um comentário só nesse sentido. Muito obrigado, viu, a possibilidade, Nemo, pessoal, muito agradeço a possibilidade de falar um pouquinho a respeito desse tão grande amigo, e que para mim é uma felicidade que eu faço aniversário daqui 2 dias, então é como se fosse um presente antecipado. Muito obrigado. Viu? Ótimo. Eu vou tentar aqui alinhavar umas palavras aqui, algum raciocínio frente às provocações de vocês, já de antemão dizendo que eu vou frustrar muito, principalmente o Aloysio. Né? Veja, o que o Fernando estava colocando, né, que o Diego não teria abandonado tanto assim a sua herança estruturalista, né? Eu tendo a concordar com você, Fernando, mas até um certo ponto. Né? Eu não acho que há uma possibilidade de sobreposição entre a ideia de sistema e de campo, por exemplo. Né? É sempre importante lembrar que dentro do estruturalismo, sobretudo linguístico, né, essa dimensão de estabilidade, ou seja, de você ter regras que têm uma durabilidade imensa, né, não é condizente com a ideia de estrutura, nem aquela ideia de estrutura estruturada que ele usa para se referir, seja ao hábito, seja ao campo, aos campos, né? Mas, de qualquer maneira, eu compartilho em algum grau, essa sua percepção, né, de que a semente foi bem plantada ali, e por mais que ele quisesse se livrar, talvez ele não tenha se livrado tanto assim. Né? Bom, a sua questão sobre aquela coisa da interseção entre os campos, né, não tem como a gente de antemão dizer onde elas se dão. Né? A cada momento, essas coisas estão se reconfigurando. Né? Então, a gente precisa ver, por exemplo, você falou aí, o campo da publicidade, né, da propaganda, o campo político, o campo artístico, quer dizer, isso a gente precisa ver momento a momento. Né? Então, para ver esses graus maiores de incidência ou menor. Né? O claro é que o pressuposto é que essa autonomia reivindicada por Bourdieu para pensar a ideia de campo, né, é sempre relativa, exatamente por isso. Né? Porque nenhum campo é plenamente autônomo. Né?
mudanças que se operam num campo impactam no outro, embora não impactem diretamente, né? Ele usava sempre uma ideia como se fosse de refração, né? Como essas mudanças são reconfiguradas internamente, que precisa ser compreendido, né? Mas, de qualquer maneira, é isso, né? E, sobretudo, com o campo do poder, né? Que em Bourdieu não se confunde com a ideia do campo político, né? Não são exatamente as mesmas coisas, né? Embora haja um paralelismo possível aí da gente pensar, né? Porque o campo do poder é aquele onde se define, o que algumas vezes eu referia como uma taxa de câmbio dos capitais, né? Ou seja, o que é que está valendo realmente, considerando como válido, né? Então, se a gente pensa, né, por exemplo, há 20 anos atrás, né, ou 30 anos atrás, vamos dizer 30 anos atrás, né, eu entrei na universidade sem ter mestrado concluído, né? Isso era uma prática comum, né? Uma prática comum, porque o grau de disseminação de do sistema de pós-graduação era tão baixo no Brasil, né? E as bolsas para você fazer no exterior eram tão poucas, né? Que era razoável você fazer concurso. Hoje, algumas áreas ainda trabalham nessa lógica, né? Mas muito poucas. Mas era razoável você fazer concurso sem ter o pré-requisito de uma titulação de pós-graduação. Hoje é impensável, né? Hoje, o critério, o sarrafo subiu muito, né? Mínimo, você tem que ter o doutorado, né? Então, veja que essa mudança, ela se opera fora do espaço acadêmico, universitário, científico, propriamente falando, mas impacta aqui de maneira absurda, né? Então, a autonomia é relativa. Mais uma vez, pensando nessas coisas de pesquisa, de campo científico e tal, né? Olha, cada vez que a CAPES ou o CNPq aqui no Brasil definem critérios, prioridades de concessão de bolsa e de financiamento, você impacta lá. A decisão está falando, mas são instituições públicas, então é poder político. Nesse caso, coincide, né? Mas não necessariamente, né? Então, essa possibilidade de autonomia dos campos ela é sempre relativa, né? E, mais uma vez, sobretudo, quando a gente pensa essa dimensão do poder, porque muitas vezes vem do mercado, né? Essa coisa de definir né? um parâmetro, né? Um critério, um capital reconhecido e definitivo, assim, com força de atuação dentro dos campos, vem dos mercados, né? A música popular, em particular, isso é muito forte, né? Porque o critério de venda, né, de sucesso comercial é um critério muito forte, né? Então, é difícil você fugir dessa lógica, né, e da dinâmica que ela introduz, né? Então, mesmo artes plásticas, né, essa supervalorização de determinadas obras, de determinados artistas, né? Isso impacta o mercado como um todo, né? Isso não é uma coisa interna ao campo, isso vem de fora, né? Então, essa autonomia relativa, ela é realmente relativa, né? Agora, qual o grau de autonomia vis-à-vis os diversos interseções, né, em que esses campos se tocam, né? De antemão você não tem como dizer, né? É aquilo, precisa ver caso a caso, momento a momento, né? Porque também fora disso não tem como antecipar nada, né? Você pode, quando muito, a partir de determinados casos conhecidos, pensar em termos de hipótese de trabalho que em outros espaços coisa análoga teria se dado, né? Mas é sempre uma hipótese a ser averiguada em pesquisa específica que precisa ser empreendida, né? Com relação à fala do Aloysio, né, diferente do Aloysio, eu não tive essa sorte de conviver com o Lula Cortes, né? Então, eu realmente nunca assim,
não posso falar com propriedade sobre a trajetória dele. Né? Lula Corte, para mim, até Joana me provocar, sempre foi músico. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de Lula Corte, artista plástico. Né? Para mim, sempre foi músico dessa extração, né? Essa extração que vem de uma juventude que ali, naqueles anos 70 em diante, né? Se firma até nacionalmente. Né? Então, é um momento em que você tem uma renovação muito grande, esse orientalismo, né? Essas influências, né? De uma música oriental, todas aqueles elementos e certa musicalidade, né? Um acervo sonoro assim, que eles, né? Assimilam e trazem para dentro da música popular brasileira. Isso está neles, isso está, por exemplo, lá nos baianos, né, no Novo Baiano, isso está numa série de músicos, né? E basta ver esses com os quais ele, nesse início de carreira, convivia. Quer dizer, com exceção de Laílson, que, até onde eu sei, só tem essa experiência, embora eu saiba que ele é músico que continua aqui e ali se apresentando, né? Mas, fundamentalmente, Laílson virou cartunista. Assim como Lula Cortes virou músico, Laílson virou cartunista. Né? Mas os outros, né, Zé Ramalho, Alceu, etc., né, são, como ele, os que emergem nesse momento e ganham seu espaço, seu reconhecimento. Né? Uns com maior circulação no grande público, outros menos. Né? Mas, de qualquer maneira, há vamos dizer assim, um certo intercâmbio entre eles, né? Umas trocas, trabalham juntos aqui e ali, fazem carreira solo no outro momento, né? Fazem trabalho conjunto. Né? E mais ou menos também, alguns deles, vamos dizer, essa propulsão inicial esgotou mais cedo. Né? Outros entram na lógica do mercado mais facilmente e vão, né, se redefinindo em função das demandas desse mercado e vão tendo continuidade. Né? Então, para mim, o que eu estou querendo dizer é que o Lula Corte sempre foi músico. Né? Então, essas outras facetas da vida que é própria de todos nós, quer dizer, a gente não é só isso ou só aquilo, né? Por isso que essa ideia de campos enquanto espaços sociais diferenciados nas suas lógicas de funcionamento, etc. e tal, né? É muito interessante, né? Porque, volto a dizer aquilo que eu disse antes, não é porque você é bem-sucedido no campo, bem-sucedido no sentido de ser reconhecido como uma voz ativa na definição dos critérios de produção daquela ramo específico de arte, ou o que quer que seja, que você vai ter igual recepção e inserção e reconhecimento em qualquer outro campo. Né? Isso não está dado, são poucos os que conseguem essa, vamos dizer, dupla, ou às vezes mais do que dois campos em que você é igualmente reconhecido como uma vanguarda. Né? Por exemplo, para ficar aqui nesses termos que a gente estava conversando, do Recife, o Vicente do Rego Monteiro, né? Que fez aquela trajetória importante de artes plásticas, foi também poeta importante, né? Reconhecido entre os poetas, não lido, grande, mas teve o seu reconhecimento entre os poetas de um determinado momento. Né? A Joana falou que eu passei um tempo em Portugal fazendo pesquisa. Por exemplo, conheci, né, li alguma coisa sobre o Almada Negreiros, né, que é daquela geração do Fernando Pessoa. Né? Ele, junto com Fernando Pessoa, com Ronald Carvalho aqui, brasileiro, com uns poucos mais, fundam aquela primeira revista modernista em Portugal, em Lisboa, que é Orfeu, de 1915. Né? Ali ele o Almada é artista plástico, mas depois ele é poeta. Né? Então ele simultaneamente
foi tido como um poeta de vanguarda e um artista plástico de vanguarda, né? Simultaneamente. Mas isso é muito incomum, isso não é o comum, né? Então, esses trânsitos, os trânsitos são muito comuns. Todos nós, nossa vida se desdobra em muitos espaços sociais, né? Mas o reconhecimento que nós obtemos não é o mesmo, e porque teve um canto, não vai ter no outro, né? Então, ver o Lula, ver essa multiplicidade de atuação dele nessas inserções na administração pública, já tardia, no sentido do termo da vida dele, né? Na artes plásticas, que ele investiu muito desde cedo, na música, né? E assim sucessivamente, ver o que é, de alguma maneira, um pouco o que é aquilo que é a inquietação dessa figura, né? O que lhe inquietava, o que ele não bastava. Então, pensar aqui, por exemplo, em termos de arte, no sentido de obra, que é uma expressão de algo a se dizer, a música não satisfazia essa necessidade de dizer coisas, formas de dizer coisas. Não bastava pela música, né? As artes plásticas, para ele, pelo que eu vejo, foi muito importante, né? Então, ele precisava, em um daqueles vídeos que eu pude ver, ele diz isso explicitamente, né? Ele se encontrava, quer dizer, como que se reconhecia, né, naquilo de maneira muito forte, muito viva, né? Então, aquilo era uma necessidade interna que ele tinha, né? O que me parece diferencial aí, porque a gente tem muito isso, né? Fulano que fora de sua atividade central, vamos dizer, profissional, é praticante de um bocado de coisa, né? E algumas com bastante afinco, né? Mas o que parece diferencial no caso dele é que ele quis investir numa carreira de artista plástico, né? E não foi bem sucedido nesse ponto de vista, né? Embora tenha alcançado algum nível de reconhecimento na medida que fez uma série de exposições, etc. e tal. Então, não é uma coisa irrelevante também. Tem um colega aí querendo falar? Eduardo Castro tinha levantado a mão. Ele mencionou que queria fazer uma pergunta. Estou aqui, quero fazer. Boa noite, gente. Boa noite, Flávio, Joana, todos e todas. Parabenizar o pessoal do Atípicos. Tenho participado aqui caladinho desde o primeiro webinário. E essa fala de Flávio hoje me fez querer provocar e fazer perguntas aqui a Flávio e a Joana. Acho que minha provocação, eu quero essa conversa com esses dois. Essa fala de Flávio sobre esse diálogo com a arte não ter sido completo, ela é vista até hoje. Se a gente pensar, né, eu lembrei agora da exposição Pernambuco Experimental, que teve lá no Museu de Arte do Rio. Essa exposição ela abarcava a arte pernambucana de 1920 até os anos 2000. E tinha um disco do Lula Cortes lá. Então, Lula foi visto como músico no Museu de Arte do Rio, nessa exposição, que foi uma exposição de referência a Pernambuco Experimental, assim, uma exposição gigante sobre a arte pernambucana fora do estado, né? Então acaba que a gente percebe que Lula não foi selecionado como artista plástico, mas sim como um músico. E aí eu fiquei pensando nesse trabalho do webinário aqui, do Atípicos, pensar o Lula como artista plástico e valorizar o Lula como artista plástico, no quanto que há um poder simbólico de fazer essa transição, de dar esse valor a ele nesse pós-vida, né? Nesse instante que ele não está mais presente entre nós. E o Flávio lembrou que fez
E quando eu estava estudando João Câmara, eu conheci o Luiz Carlos Guilherme, um artista que tem obra que só no Mamã e é completamente desconhecido. Então ele não conseguiu dialogar com o campo, mas pós a vida a família conseguiu fazer com que as obras fossem todas para o Mamã. Então é um acervo público, está num dos maiores museus de arte contemporânea, arte moderna aqui do Norte e Nordeste, que é o Mamã, mas ainda assim é um artista desconhecido. Então, o quanto que esse diálogo que a gente está tendo aqui com Atípicos e todas as reverberações vão poder dar luz a esse Lula Cortes enquanto artista plástico. Essa pergunta, a provocação que eu quero fazer para Flávio e Joana. Obrigado. Antes de passar a palavra para Flávio e Joana, só um momentinho, tem uma colocação que a Joane fez no chat, que eu acho que pode ser interessante de ler também, porque eu acho que, de certa forma, complementa a fala do Edu. A Joane comentou, né? Estou refletindo aqui também se essa ausência de reconhecimento de Lula como artista plástico a partir de seus desenhos também não sejam desdobramentos da própria dinâmica interna no campo pernambucano, marcado fortemente pela figuração. E a geração de Lula, com a produção psicodélica também dos desenhos, provocando algo que não fazia parte da cultura visual da época, a hipótese. Enfim, acho que vocês podem formular a partir dessas duas colocações de hoje. Eu achei excelente, mas como eu sou um cavalheiro antigo, eu passo a palavra para a professora Joana, para ter a primazia de respondê-las. Bandido! Bandido é o que você é. Ai, gente, boa noite. É muito legal esse debate todo, né? Queria agradecer as colocações anteriores, acho que foram instigantes, né? E, bem, talvez eu comece um pouco pensando um pouco, bem, na verdade, assim, localizando a nossa pesquisa, né? A gente está iniciando uma pesquisa que, de alguma forma, né, assim, recoloca a trajetória do Lula Cortes, né? Ou seja, a gente coloca essa trajetória como algo a ser, de alguma forma, pesquisado, vivenciado, recuperado por meio de uma série de vestígios, entrevistas, etc. A gente tem o foco de pensar o Lula como um artista visual ou um artista plástico, que nesse sentido não tem que nada a provar, né? O Lula, por si só, o trabalho que ele deixou, os depoimentos que a gente tem recolhido, né? Dizem que havia uma inquietação enorme nesse artista, que ele também, e muito cedo, inclusive, ele acena para uma expressão artística que vai para o visual, né? Que vai para a imagem. Então, a imagem tem uma força de criação desse sujeito. Nesse sentido, ele é um criador. Necessariamente, ele não é um artista visual consagrado no campo, a recepção da produção dele não é reconhecida no sentido mais hegemônico desse campo artístico do Recife. Então, são essas ambiguidades que o próprio campo traz, né? Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que tem, sim, uma recepção de um trabalho do Lula por uma crítica local, mesmo por alguns agentes do campo, nos anos 60, 70 e caminhando para a década de 80, quando isso dá uma virada, né? Ele começa, então, a ser, de alguma forma, mencionado como artista visual ou artista plástico, que é o reconhecimento mesmo de uma produção
que não conversa com os termos de referência que a crítica de arte no local, no nacional e, né, no global estão operando na época, né? Então, assim, o Lula, ele tem uma série que é muito... Tem a coisa da paisagem, que, de alguma forma, conversa com uma tradição da produção artística aqui de Pernambuco. Mas, no momento em que ele está trabalhando com a paisagem ela está passando no local e no nacional por uma desqualificação. Então, é difícil o acomodamento da produção dele nessa crítica, né? Local e nacional. Então, o Lula está caminhando, de alguma forma, a contrapelo um pouco dessas tendências da época. A figuração, Ruani, nos anos 60, a gente tem um retorno à figuração, né? Mas é uma figuração ligada a uma produção, na verdade, a um termo de referência que vem de fora, que é do novo realismo, né? Então, que o trabalho do Lula também não dialoga com essa tendência, né? O trabalho do Lula está num lugar que conversa, inclusive, mais com a produção musical, né? Com essa ideia do psicodélico, que na produção artística, no Brasil, não vai ter espaço no campo artístico, de visibilidade, de recepção. Então, o Lula, ele está produzindo porque ele está muito instigado a uma necessidade vital para ele se manifestar, se expressar pelo visual. Até a produção musical dele, né, é uma produção que produz, que constrói imagens. Então, está muito ligado com as imagens que ele vai produzir no bidimensional, no desenho, na gravura, e até na escrita, né, na própria escrita, que não acompanha um pouco os termos de referência do campo artístico. Então, nesse sentido, há um descompasso, né? Me parece. Eu acho que também são hipóteses que a gente está tentando observar além do trabalho, mapeando essa produção, que ela está espalhada em diversos arquivos particulares, não está em arquivo público. Eu acho que não tem uma obra do Lula, talvez o Nemo possa falar, que esteja, por exemplo, numa instituição pública. O Edu traz aqui referência de o campo artístico, né, nessa disputa de salões e de grandes exposições, não acolhe o Lula como artista visual. Então, tem uma série de indícios que a gente ainda está para fazer uma reflexão, analisar, né? Criar um mapa, né, disperso também, porque a gente não vai criar uma camisa de força para amarrar a obra do Lula, mas na perspectiva de entender que percurso é esse, que trajetória é essa, que produção, do que diz o Lula, né? Na produção visual dele, para poder pensá-lo e pensá-lo como artista visual e pensar ele nessa dinâmica do campo. Edu, não sei se eu te respondi, porque eu acabei ficando muito próxima da questão da Ruani, mas eu passo agora a palavra para o Flávio, para que ele possa fazer considerações aí. Obrigada. Eu penso exatamente assim, Joana. Assim, naqueles termos que Ruani colocou, quer dizer, um descompasso. Né? Só voltando um pouco,
Se no início dos anos 70, uma imersão musical no psicodélico, nessas influências psicodélicas, no orientalismo, isso é, de alguma maneira, o que se esperava, né? Internacionalmente falando, quer dizer, até tendo visto essa referência que a Joana fez, a gente pensa o cenário internacional, né, da tal contracultura, né, isso é muito, muito forte, muito bem quisto, né, valorizado. Né? Mas, não necessariamente isso seria transposto com igual validez para o campo das artes plásticas. Né? Então, essa me parece que que foi a solução dele nesse sentido. Né? Ele juntou toda essa experiência e conhecimento, né, contracultural, né, psicodélica, etc., tal, lisérgica, com com o surrealismo, né? Conheceu lá o Dalí, e a gente vê claras referências da obra de Dalí nas dele e tal. Essa, né, aproximação que ele faz não é aqui, naquele momento, está sendo reconhecido e valorizado, né, artisticamente. Né? Então, ele fica à margem. Uma coisa interessante que talvez valesse a pena explorar, alguma coisa que o Ruane colocou aí depois no chat, né? Se dá para se pensar um certo paralelo, assim, momento a momento, entre a tônica poética da obra musical com a da obra artística. Né? Momento a momento, corte a corte. Né? Se há esses diálogos, né, realmente é como se ele buscasse, né, em uma outra linguagem dizer as mesmas coisas ou não, uma vez que ele está se debruçando, sei lá, sobre paisagem, não há correspondência nenhuma a isso, equivalente, por assim dizer, né, no campo musical, né, e assim sucessivamente. Né. Se eu bem entender a questão do Edu, essas dinâmicas e possibilidades de reconhecimento a posteriori, né, do artistas enfim, que em vida, né, nunca alcançaram, né, um grama de reconhecimento e eventualmente, no pós-morte, conseguem ter, né, por uma série de circunstâncias, reconhecimento naquilo que faziam antes. Né? Tá cheio de exemplos no mundo afora de situações como essa. Edu falou aí, né, de um artista plástico daqui, cuja uma quantidade expressiva de obras dele estão hoje no Mamã, e isso em si já seria qualificador dele, né, tendo em vista uma perspectiva de critérios de curadoria para recepção dessas obras. Né? Bom, isso não quer dizer que, se é abundante a ocorrência disso, que vai ocorrer em todos os casos. Né? Isso depende muito, né, do momento em que isso se dá. É aquilo, né? A tal do encontro ontológico entre expectativas vigentes no campo e um certo hábito expresso em obras. Né? Porque essas tomadas de posição, para ficar no vocabulário de Bourdieu, não é assinar manifesto necessariamente, ou tomar parte num debate público sobre temas quaisquer. A obra é uma tomada de posição, né? Porque ali você explicita a adesão ou a contraposição a um determinado modo de conceber aquela produção artística específica. Né? Então, havendo, né, um momento em que, eventualmente, se retome a valorização de parâmetros próximos àquilo ou àqueles variados tipos porque dá para ver isso também
essa obra, esse conjunto de obras do Lula Cortes é muito variado, né? Então tem essa paisagem, tem essas incursões psicodélicas, um diálogo forte com o surrealismo, enfim, tem outras coisas marcadas talvez por design e tal, né? Mas enfim, talvez havendo esse encontro ontológico, né, surja o espaço, a oportunidade desse reconhecimento, né? Muitas vezes esse encontro é produzido por um investimento de quem hoje, ou em um determinado momento, tem esse capital para dizer que é isso mesmo, esse cara foi um grande pintor e é lastimável que nunca tenha sido reconhecido, etc. E tal, né? Quer dizer, é um pouco aquele vídeo da Kátia Mezel, né, que pega lá quem dá o lastro assim, de validar o artista Lula Cortes, né? É o Paulo Klein e o nosso Raul querido Córdoba. Raul Córdoba, né? São nomes importantes. Raul, em particular, aqui tem uma ressonância muito grande, né? Mas isso, né, não basta um vídeo celebrativo, né, feito pós-morte para relembrar a figura, para demarcar isso, né? É preciso uma outra confluência de elementos para poder criar essa oportunidade em que isso venha a ocorrer, né? Não é gratuitamente que essas coisas se dão. Mais algum? Na verdade, eu acho que a gente chegou no nosso teto, né? Eu acho que não temos perguntas por hora. Acho que a conversa foi muito boa. Queria agradecer pela sua exposição, professor. Foi excelente. Aprendi bastante. Acredito que muita gente aqui também aprendeu muito. Queria novamente agradecer a mediação de Joana, como sempre, muito eloquente, sempre arrasante. E eu acho que é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês que estão aqui e queria, de antemão, convidar vocês para o nosso próximo encontro, que vai ser dia 12 de abril, com o Raul Córdoba. Estávamos falando dele, ele estará presente aqui no próximo encontro. E é isso, divulguem para seus amigos, para suas amigas, para quem possa se interessar. Vamos fortalecer juntos essa rede tão bonita. Obrigada. Eu que agradeço, Marcela. A você, a Joana, a todos de quem eu abusei a paciência, né? Um beijo para todos os queridos e queridas aí. Foi muito bom estar nesses momentinhos com vocês e estou aí à disposição, tá bom? Obrigada, Flávio. Massa, gente. Preciso agradecer a Jarbas aí, que deu o relato aí no final. Valeu, Jarbas, por ter entrado. Depois a gente compartilha mais, viu? Também quero agradecer ao Jarbas pela presença e também esqueci o nome, Aloísio, que esteve aqui. Isso, Jarbas, eu mandei para ele o link, aí ele entrou então, Isso mesmo. Sim, que bom, velho. Foi isso mesmo. Isso mesmo. Muito Fala, Jarbinhas! Obrigado a vocês todos aí. Nemo, um abraço, Lulu, a Joana, obrigado a vocês. Massa. Essa galera aí é do grupo Meus Caros Amigos, um grupo de amigos do em São Paulo. Se encontra sempre para reviver, né? Pois é, amanhã eu vou te mandar o link aí. Amanhã vai ter uma live aí, aniversário da Mônica Bergamo amanhã, viu, Jarbas? Amanhã, 10 horas nós estamos marcando. Vou passar o link, viu, Nemo? E que aí já passa das 10 à meia-noite, aí já é o meu, né? Aí o meu é 24, então vai ter embalo amanhã, viu, velho? Mariscote. Foi aniversário de Jarbas Maria, dia 14, gente. Parabéns, hein, Mariscote? Valeu, Jarbas. Valeu, obrigado.